Olá, tudo bem? O cenário da violência do trânsito em Nova Friburgo tem tomado proporções absolutamente alarmantes, preocupantes e incompreensíveis face ao abrupto aumento de ocorrências que têm sido registradas, sobretudo, pelo 6º Grupamento de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, em Nova Friburgo. Trata-se de uma situação que tem provocado perdas materiais e, sobretudo, humanas, lamentavelmente, mostrando, sobretudo, um cenário que costumo qualificar como de banalização da vida. Precisamos nos indignar diante deste momento, tentando, sobretudo, entender esta situação. Até porque só conseguimos tratar aquilo que diagnosticamos, que conhecemos, que apuramos. E desta forma, o programa Cidade Real tem realizado edições com esta finalidade, de tentar entender este momento absolutamente cruel, que, conforme disse, tem provocado perdas materiais e, sobretudo, humanas, sobrecarregando também e, sobretudo, o setor de ortopedia do Hospital Municipal Raul Sertã. Desta forma, nesta edição, teremos a oportunidade de conversar e aprender com uma especialista no assunto. Trata-se de Daniela Gurgel, jornalista, apresentadora, editora e repórter das TVs Band e Globo no Rio e em São Paulo, como também pós-graduada em Educação, Gestão e também Psicologia no Trânsito. Atualmente é Public Affairs do Observatório Nacional de Segurança Viária, onde coordenou a sua comunicação nos últimos 10 anos. Também participou da criação do movimento Maio Amarelo, tendo assinado as campanhas de 2021, 2022 e 2023. E esteve presente nas conferências globais de trânsito promovidas pela ONU nos anos de 2015 no Brasil e 2020 na Suécia. Ou seja, tem todas as características, todos os atributos para tratar esse tema com a profundidade que requer, nos mostrando, sobretudo, aspectos que desconhecemos. Programa Cidade Real, informação com opinião, tratando nesta edição de um cenário que, conforme disse no meu editorial inicial, tem nos incomodado, no qual se trata de um quadro de violência no trânsito em Nova Friburgo absolutamente alarmante, preocupante e incompreensível. E desta forma, conversaremos nesta edição com Daniela Gurgel, queridíssima e paciente amiga, registre-se, que nos atende novamente com muita atenção, muita deferência, muito carinho. E desta maneira sentimos-nos honrados e privilegiados com a sua presença, mesmo que virtualmente, uma vez que você se encontra em São Paulo. E desta forma, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite de estar mais uma vez no programa Cidade Real, e é um prazer falar com todos os seus telespectadores, Uri. É um prazer enorme estar aqui, conte sempre conosco. Certamente, até porque você esteve conosco anteriormente no ano de 2012, quando esteve em Nova Friburgo, participando de uma série de ações propostas na época pelo Conselho de Segurança, quando estava ocupando a presidência do mesmo, junto com demais companheiros. Nova Friburgo retoma uma situação
que até alguns anos atrás havíamos contido, havíamos mitigado, havíamos reduzido. E, lamentavelmente, a partir do início desse ano, esta questão toma proporção. Diante desta cruel e trágica situação, que na realidade ela permeia todo o território nacional, qual a sua avaliação inicial desta, digamos assim, guerra no trânsito, onde as pessoas literalmente acabam por vezes tirando a vida uma das outras, quando por vezes dentro do próprio veículo? O que nos permite, evidentemente, entender desta lamentável situação? Bom, Zuri, eu acredito o seguinte, eu acho que você respondeu aí parte do seu questionamento. Você citou aí há praticamente uma década atrás, né, quando a sociedade civil organizada, por intermédio aí do CONSEG, e outros parceiros, além do poder público, se uniram aí em torno, né, desse problema que se avolumava, enfim, tornou-se aí bem grave para Nova Friburgo. Eu acredito que vocês conseguiram fazer um controle da situação. Eu quero lembrar aí que toda morte no trânsito é inaceitável, né? Diante da visão zero acidentes, que é uma filosofia sueca, né? Que é um dos países assim que a gente tem que se espelhar nele. Para os suecos, toda morte no trânsito é inaceitável. E o governo brasileiro já adotou a visão zero acidentes. Então a gente realmente trabalha em cima de fazer com que a sociedade entenda que todo e qualquer acidente é evitável e toda morte no trânsito é inaceitável. Então, realmente, eu acho que naquele momento, né, há 10, 11 anos atrás, vocês se uniram para realmente mobilizar a sociedade friburguense em torno de cada um ter a sua responsabilidade. Trânsito depende um do outro, né? A segurança minha passa pelo seu comportamento. Então, eu preciso que todo mundo se comporte, todo mundo siga a regra, para que todo mundo vá e volte em segurança. Então, parte da questão é essa. As políticas públicas, né, e sociais precisam continuar acontecendo. Não pode ser sazonal, não pode ser durante um período. Ela tem que ser permanente. Então, assim, precisa que todo mundo se una de novo, entenda que isso pode ser mudado, e volte a conscientizar as pessoas. Essa é uma parte, Zuri, eu acho que esse é uma parte. E a outra realmente é a adoção do poder público por políticas, né, nessa direção. Né, o poder, nós, enquanto sociedade, nós não podemos ir lá e colocar um semáforo, nós não podemos ir lá e fazer uma lombada, né, um quebra-mola. Uma enfim, fiscalização. Não tem uma fiscalização, nós não temos ingerência sobre isso. Então, o poder público precisa agir, né? Quem deve fiscalizar tem que fiscalizar e tem que fiscalizar todo dia. Tem que fiscalizar de manhã, tem que fiscalizar de tarde, tem que fiscalizar de noite, né? E o poder público, com a engenharia, com a educação e com a fiscalização, precisam acontecer diariamente. Então, eu acho que isso faz parte aí desse sucesso que vocês tiveram no passado e que precisam retomar. Daniela, ainda nessa vertente da fiscalização, me parece que é a única e mais premente alternativa que temos, uma vez que processos que tenham resultado a médio e longo prazo, como, por exemplo, a própria educação no trânsito, tentando, sobretudo, orientar e educar os motoristas do futuro, requer muito tempo. De imediato, sobretudo para a nossa geração, na qual eu me incluo, não há outra alternativa a não ser uma fiscalização severa, bastante rígida, que, sobretudo, retire de circulação esses maus motoristas que não entendem que o trânsito é um cenário dinâmico, ou seja,
a fiscalização talvez seja a única e melhor alternativa para tentarmos reduzir este cruel e trágico cenário. Concordo com você em gênero, número e grau. Então, assim, eu acredito que a fiscalização seja, sim, um pilar importantíssimo para que, infelizmente, a gente faça alguns de exemplo, né, para que outros não cometam o mesmo problema, não cometam a mesma infração e, às vezes, até o mesmo crime, né? Porque a gente tem crimes de trânsito, né? A pessoa, quando perde a vida por um motorista embriagado, é um crime de trânsito e aquilo precisa realmente ser punido para que vire exemplo para outros condutores que ainda insistem em beber e dirigir. Então, esse é só um exemplo, né, do que a gente encontra na rua, né, Zuri? Nas ruas, nas estradas. Então, assim, a fiscalização é um pilar essencial que precisa ser chamado ao seu trabalho. Ao que realmente... Então, a gente precisa de polícias rodoviárias fiscalizando, a gente precisa de agentes de trânsito fiscalizando, a gente precisa de todas as forças fiscalizadoras que compõem o Sistema Nacional de Trânsito agindo para que realmente a gente possa aí, mostrar para a sociedade que, se fizer, vai ser punido, e se for punido, não é legal. Não é legal para ninguém. Sem dúvida. E, sobretudo, Daniela, me parece que potencializando a fiscalização inteligente, eletrônica, que ela é silenciosa, mas muito eficiente. Uma vez que aquela que é promovida de maneira tradicional, por vezes apresenta suas falhas e cria, inclusive, situações de confronto entre o infrator e o agente de fiscalização, enquanto que aquela fiscalização promovida por câmeras é absolutamente eficiente, até porque registra fotograficamente a infração. E entendo que as prefeituras municipais também deveriam investir nesse tipo de fiscalização através das suas secretarias municipais de mobilidade urbana, para colaborar com os outros entes que têm a prerrogativa da fiscalização. Não tenha dúvida. Eu acho que nós vivemos num mundo da inteligência artificial. Boa. Então, eu acho que nada mais justo e nada mais oportuno de utilizar esses mecanismos para que realmente a gente possa fiscalizar infinitamente toda a sociedade. Eu vou tocar aqui num assunto que talvez puxe aí para você alguns casos. Todo mundo que recebe uma notificação de trânsito, a famosa multa em casa, se refere, né, ao documento como que o governo local, né, instituiu a indústria da multa. A gente vem desde 1998, quando o Código de Trânsito Brasileiro foi promulgado e entrou em vigor, a gente vem com esse inconsciente coletivo de que existe entre os governos uma fábrica, né, uma indústria da multa, ou seja, uma indústria arrecadatória. Só que o cidadão esquece que ele só foi efetivamente autuado porque ele cometeu uma infração, ele fez errado. O equipamento não simula, né, a infração. Perfeito. O equipamento não tem como você... Não existe isso. Então, assim, a sorte dos brasileiros é que eu não sou uma pessoa política e não vou me candidatar a presidente da República. Porque, Zuri, se eu fosse presidente da República, eu colocaria um agente de trânsito em cada esquina desse país. E por que esse objetivo? Porque cada vez que eu vejo um agente fiscalizador, seja o agente ou seja o policial, eu me aprumo dentro do carro, eu me aprumo na moto, eu começo a olhar para tudo que está acontecendo. Muda o comportamento. Eu lembro, muda o comportamento, porque eu sei que eu busco o cinto de segurança, eu olho para a minha velocidade, né? Eu meto o pé no freio instantaneamente, automático. Deixa o celular no banco ao lado.
joga o celular que está na mão, na onde ele puder, se desfaz do celular como por encanto, né? Então, assim, o agente fiscalizador parado na esquina sem fazer nada, com a mão para trás, ele organiza aquele espaço. Cada vez que eu dou de cara com uma blitz, cada vez que eu, enquanto condutora, dou de cara com um agente de trânsito posicionado em algum lugar, eu digo, estou protegida. Porque todo mundo que está aqui junto comigo nesse mesmo espaço está arrumado, tá? Extremamente pronto para ser, né? Se organiza. Então, assim, na verdade, o que nos falta é muita fiscalização. Você falou das câmeras. As câmeras hoje, além de fiscalizar o cidadão da velocidade, né, normalmente, e tem algumas câmeras que já fiscalizam já leem a sua placa e já conseguem saber se você está se o seu veículo está em dia com todos os impostos, enfim, ela faz uma outra coisa que é a segurança pública. Ela faz as duas coisas juntas, né? Os famosos OCRs. Ele lê a placa, fiscaliza você na sua velocidade, se você está dentro do limite, e também já diz onde você passou, por onde você entrou, por onde você saiu daquele município. Então, tudo isso também conversa com a segurança pública, porque um assalto foi feito num outro município e, de repente, ele entra no município que é todo monitorado, ele vai ser pego pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, enfim, Guarda Municipal. Então, assim, tudo isso conversa e traz um ambiente mais seguro para nós. Então, eu acho que a gente precisa investir nessa tecnologia, os municípios precisam investir nisso, porque traz segurança, não só no trânsito, mas também a segurança pública. Eu quero, desde já, declarar meu voto à sua eleição. Por hipótese. Olha... Qualquer que seja o cargo, você tem a doçura evidente feminina, mas você é bastante criteriosa, você é corajosa, menina, e me parece que nós precisamos ousar e ter atitudes mais firmes para reduzir e mitigar esse cenário. Agora, antes de prosseguirmos, queridíssima Daniela, você citou por algumas vezes o termo acidente. Qual é a nomenclatura adequada e técnica que devemos utilizar nessas ocasiões? Que bom que você fez essa correção. Então, antes de posicionar aí os nossos telespectadores, eu já vou pedir desculpas pela gafe. Uma pessoa técnica como eu já deveria estar aqui falando em sinistros. Bom, eu não lembro exatamente, mas eu acredito que foi 2021, a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, publicou uma nota trocando a nomenclatura do acidente de trânsito pelo sinistro de trânsito ou pela ocorrência de trânsito. E por que aconteceu isso, Zuri? Porque o acidente, pela definição da língua portuguesa, ele é um evento que você não prevê. Então, o que é efetivamente um acidente? É alguma coisa que é imprevisível, é alguma coisa que a gente não tem como evitar. Então, uma catástrofe, por exemplo, como a que aconteceu na cidade, em toda a região serrana, mas principalmente em Nova Friburgo, em 2011, né, se não me falha a memória. Exatamente. Então, aquilo foi um acidente, né, uma intempérie, né, um maremoto, Perfeito. Um tsunami, um vendaval, tufão, isso tudo é um acidente. Agora, o que acontece nas ruas e rodovias do nosso país não são acidentes, são sinistros. Por quê? Porque todos são evitáveis. Concordo plenamente. A gente tem que entender que a gente está utilizando o termo errado para uma situação que parece, aos olhos da sociedade, que infelizmente Deus quis. Exatamente. Tinha que acontecer. Exatamente. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Em todo e qualquer acidente
houve uma infração que antecedeu. Ou você estava distraído, e você não deve estar, ou você estava alcoolizado, ou você estava com o seu veículo sem manutenção, que é obrigação sua levar o seu veículo na manutenção. Então, a história de perder o freio, perder o volante, isso não existe. Não existe na condição de perícia de perder. Ninguém perde o volante. Você perde o volante do seu carro some? Não some. Então você não perde. Você estava olhando para o dia de ontem, você estava olhando para o celular, você estava olhando para qualquer coisa, para alguém que estava passando na rua, enfim. Ou você comete uma infração e acontece o sinistro. Por isso é sinistro e não acidente. E aí quero incluir também, Daniela, aquelas situações que permitem que essas ocorrências aconteçam por falta também de manutenção na malha viária, como também do seu pavimento e da ausência de sinalizações. Mas concordo plenamente com você, até porque eu tenho sido muito insistente junto à mídia local para que substitua o termo acidente por ocorrência, por entender que 100% dos sinistros acontecem por negligência, imperícia ou imprudência dos envolvidos. Todas as ocorrências podem ser enquadradas em uma ou mais situações que caracterizam negligência, imperícia ou imprudência. Não existe acidente no trânsito. Você foi muito feliz na sua colocação e na sua exemplificação. E continuarei insistindo junto à mídia local, tendo algum sucesso, como por exemplo, quero citar para você, uma vez que você assistiu o programa em que entrevistei Guilherme Alt, do site Eco Serrana, que tem se transformado no Diário da Violência em Nova Friburgo, em que ele, após aquele programa, substituiu o termo acidente por ocorrência. Todas as notícias agora começam dando conta de uma ocorrência no trânsito. E aí, Daniela, quero abordar outro aspecto com você, que me parece que você também tem conhecimento de causa, que é a legislação aplicável. A nossa legislação, sobretudo o Código de Trânsito Brasileiro, é uma legislação, digamos, atual, moderna, aplicável e que prevê todas essas situações de maneira que as autoridades possam agir dentro do escopo do arcabouço, que é um termo ótimo, jurídico. Não tenha dúvida. A nossa legislação, ela é, inclusive, exemplo, Zuri, para outros países. Exemplo? O Brasil tem uma legislação... Exemplo. Vários países copiam o nosso CTB, o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Exato. Ele é muito completo. Ele é extremamente... ele deixa poucas dúvidas. A gente tem aí... Nesses últimos o Código de Trânsito Brasileiro fez 25 anos esse ano, a gente tem aí as resoluções que foram sendo atualizadas, porque o mundo é dinâmico, porque o dia a dia é dinâmico. Certamente. Então a gente precisa, né? E atualizando isso. E a gente vem fazendo isso, né? As resoluções vêm fazendo isso. É claro que não é para os técnicos, para os juristas e para os técnicos que acompanham isso mais de perto, os legisladores, não seria o modo mais eficiente e correto, mas as resoluções vêm aí dando conta do recado. Então, assim, nós temos sim uma legislação muito atual e completa. O que nós precisamos fazer? É ter mais gente fazendo esse trabalho de fiscalizar. Deixa eu fazer uma observação em cima de uma outra fala sua. Você falou que o sinistro pode acontecer, às vezes não devido à imperícia, à imprudência do condutor, né, esteja ele numa moto ou num veículo, ou numa bike, mas por conta de falta de sinalização na via, o pavimento pode ter algum problema. Isso tudo continua sendo responsabilidade de alguém. Sem dúvida. Continua sendo responsabilidade tem um responsável para manter aquilo em ordem, para estar olhando para aquela sinalização, para estar olhando para aquele pavimento, para estar olhando para a gente não criar aquelas... o Brasil é cheio disso. A estrada da morte,
a curva da morte. Por quê? Porque ali aconteceram inúmeros sinistros, várias pessoas perderam a vida naquele lugar e ninguém faz nada. Só todo mundo sabe que aquilo lá é perigoso, só que a engenharia não vai lá tomar uma providência. E na maior parte dos casos, existe uma solução. Né? Nós tínhamos aí a rodovia que liga São Paulo ao Paraná, que foi considerada por anos, antes da duplicação e antes da concessão, ela era uma das piores rodovias do país em termos de índice de sinistro. E hoje nós não temos mais isso. Por quê? Porque duplicou. Não que rodovia duplicada seja sinônimo de segurança, tá? É importantíssimo. A gente tem mundo afora, N rodovias que não são duplicadas e que não acontece nada. É realmente uma questão de saber como é que você transita e trafega ali naquele ambiente. Mas, enfim, é muito importante que sempre tem um responsável. Né? Se falta fiscalização, se falta sinalização, é porque alguém falhou. Se o pavimento está ruim, o asfalto está ruim, tem buraco, alguém falhou. Então, a gente precisa entender que todo o sinistro é evitável. Sem dúvida. E aí, Daniela, já encerrando esse primeiro bloco, estamos falando de pavimento, de sinalização, ou seja, são fatores que interferem diretamente também na mobilidade urbana. Nova Friburgo enfrenta um cenário de imobilidade urbana com local e horário marcados. Acontecem sempre nos mesmos dias, nos mesmos locais e nos mesmos horários. Até porque, rapidamente, nós temos algumas características muito peculiares de Nova Friburgo, que tem uma topografia muito acidentada, pouquíssimos espaços planos que permitiriam a ampliação da sua malha viária. A cidade é cortada por 5 rodovias estaduais. Existe uma ausência histórica de investimentos na mobilidade urbana, independente de qual seja a administração pública, e também, ainda potencializando todo este cenário explosivo, temos registrados mais de 143 mil veículos de todos os tipos no Detran local. E a cereja do bolo, ou pelo menos não deveria ser uma cereja, a pimentinha do bolo é uma ação danosa e, sobretudo, prejudicial dos maus condutores de veículo, que, diante deste cenário, potencializam ainda mais as situações de ocorrências no trânsito, quando a imobilidade favorece esses sinistros, sobretudo porque entendo favorecer o estresse diário do cidadão, que todo dia experimenta essa situação. Investimentos em mobilidade urbana reduziriam a violência no trânsito? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu acho que eu vou começar do final do que você disse, que é assim, a falta de investimentos, ela prejudica o desenvolvimento de toda a sociedade. A falta de investimento na infraestrutura, né, de transporte, ela prejudica toda a economia da cidade, todo o desenvolvimento, né? Então, assim, a dificuldade de ir e voltar de algum lugar acaba realmente não só inibindo, né, novos investimentos, os empresários mesmo de quererem estar naquele ambiente, como também a própria juventude. Né? Você acaba que a juventude acaba saindo da cidade para ir procurar, né, emprego, estudo em outras cidades. Então, assim, é muito importante que os gestores do município olhem para isso como um investimento futuro. Né? E quando a gente planeja e projeta uma via maior, mais ampla, né, um anel rodoviário ali naquele município, não é para hoje, não é para atender os próximos 5, 7 anos daquele município, é para atender os próximos 30 anos.
né? Então, assim, essas políticas, Zuri, eles precisam estar presente no debate o tempo todo da sociedade, né? Então a gente precisa chamar o legislativo, os vereadores precisam participar disso, Perfeito. os líderes de bairro, aquelas lideranças locais que sabem do que acontece nos bairros, né, que vivem o problema, precisam participar disso, né? Não é todo mundo não conhece tudo do município. A gente não tem que atribuir ao prefeito que ele conheça o dia a dia de todos os bairros, de todos os distritos do município, né? A gente conhece da onde a gente vive, né? Tá ali no dia a dia. Então a gente precisa chamar a sociedade para que a sociedade se posicione e diga o que está faltando. Independente, Zuri, da geografia, e aí eu sei que a geografia aí, ela dificulta, mas hoje a gente tem tecnologias maravilhosas para a gente fazer túneis, enfim, eu não sou engenheira, mas assim, eu acredito que realmente há uma solução. E agora, existe uma outra coisa. Precisa do investimento no transporte público. Né? Perfeito. Precisa de investimento em modos mais não poluentes de transporte, como a bicicleta, como facilitar para o pedestre a via. Então, precisa criar ambientes onde o pedestre tenha o convite à caminhada. Então, eu vou sair da minha casa, eu vou até a padaria, eu não preciso ir de carro. Se houver calçadas, se houver espaços que eu possa caminhar, com prazer, entendeu? Então, e a bicicleta é a mesma coisa. Eu sei que a região é acidentada, mas se você botar ciclovias em corredores e botar paraciclos para que eu possa guardar minha bicicleta em algum lugar e aí, a partir dali, pegar o transporte público, tudo isso precisa ser pensado a médio e longo prazo. O gestor público tem esse desafio. E, sobretudo, Daniela, com investimentos no transporte coletivo de passageiros, priorizando essa modalidade de transporte. Uma vez que o cidadão que diariamente se desloca da sua residência para o seu trabalho ou para conduzir o seu filho a uma unidade escolar, perceba que o transporte coletivo é mais eficiente, mais rápido do que ele se deslocando com seu veículo, ele vai começar a optar por um transporte coletivo. Entretanto, que precisa ter qualidade, segurança e conforto, sobretudo com esse entendimento da administração pública, porque transporte coletivo, tal qual saúde, segurança e educação, são serviços essenciais considerados assim pela nossa Constituição. E cabe ao poder concedente, que é a Prefeitura, criar situações favoráveis para que o transporte coletivo seja eficiente e atrativo. Agora, também quero comentar um outro aspecto, me parecendo que você deve estar com a sua bola de cristal aí no ambiente que está gravando essa edição, que você cita anel de contorno, né, como uma alternativa viária. Aqui em nossa cidade, há mais de 30 anos que se fala numa estrada de contorno, porque 100% dos veículos que se deslocam para os municípios vizinhos, e nós estamos num polo de 14 cidades, trafegam pelo centro urbano de Nova Friburgo, a qualquer horário. Inclusive, queridíssima Daniela, transportando cargas químicas explosivas que se dirigem para o polo cimenteiro de Cantagalo, levando produtos para que sejam incinerados nos seus fornos. Então, isso congestiona absurdamente o trânsito local, o trânsito urbano. E esta estrada de contorno, que é evidentemente um empreendimento de envergadura, precisa ser tratado também com a mesma seriedade, como sendo uma alternativa também para contribuir com a redução da violência no trânsito, porque vez por outra somos surpreendidos com ocorrências envolvendo veículos que transitam por Nova Friburgo, mas não estão registrados no Detran local.
Isso realmente já passou da hora, né, de ser resolvido assim, é importante a sociedade entender que não tem que ser resolvido de hoje para amanhã. Perfeito. Ela tem que ser resolvida em fases, que vai demorar, vai custar, mas que precisa ser feito. Não dá para fugir. Não dá para fugir desse cenário. Deixa eu pontuar um ponto muito importante, porque eu conheço a sua audiência e eu sei que ela é extremamente qualificada e eu sei que tem várias autoridades aqui hoje assistindo esse bate-papo nosso. Certamente. E aí, assim, eu vou pedir licença para você e dizer que o Observatório Nacional de Segurança Viária, ele tem hoje 3 programas direcionados exatamente para esse apoio ao município. Então, assim, é muito importante trazer as demandas para que a gente possa sentar, porque os técnicos hoje, Juscelino, nós temos uma rede de mais de 500 técnicos em todo o país, de diversas áreas, porque o trânsito é uma área multidisciplinar. Perfeito. Então, assim, o tempo todo, a gente precisa de várias áreas para que a gente possa realmente, todo mundo junto, pensar cada um na sua especialidade, poder realmente fazer um programa e um projeto específico para aquele ambiente. O que acontece aí não é a mesma realidade da onde eu moro. Então, por isso que as peculiaridades precisam ser tratadas in loco, precisam ser tratadas com os gestores locais. E hoje nós temos os técnicos que podem fazer desenhar esse projeto para que vocês possam atuar efetivamente na engenharia e na educação para o trânsito full time, o tempo todo, do primeiro dia de governo ao último dia de governo. E assim, realmente abraçar esse problema e ter o compromisso dos gestores com a solução desse problema. Ele não é um problema insolúvel, ele é um problema que tem solução, mas precisa ter a boa vontade e o querer do gestor público. Daniela, concluindo definitivamente esse primeiro bloco, existem boas alternativas, boas práticas no país que tratam desta questão, sobretudo da violência no trânsito, com a criação de órgãos específicos para conhecê-los, para tratá-los, para estabelecer culpabilidades, ou seja, tecnicamente existem possibilidades que também foram criadas em outros estados que poderiam ser adotadas aqui na região ou mesmo no estado do Rio de Janeiro? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, tem sim. É claro que nem toda receita serve para todo lugar, mas toda receita pode abrir uma ideia inicial do que pode ser feito. Então, assim, existem sim boas práticas em alguns municípios do nosso país que realmente alcançaram, diminuíram significativamente a violência no trânsito, atuando de forma conjunta, como eu disse lá na nossa primeira resposta, na abertura do nosso bate-papo. A gente precisa chamar a sociedade, a gente precisa chamar a iniciativa privada, os empresários, Uri, precisam estar junto com o poder público. Por quê? Porque cada um, localmente, ali naquele ambiente, pode tratar a segurança no trânsito, a educação para o trânsito, a conscientização todos os dias. Então, assim, o empresário tem sim que cuidar do negócio dele, mas ele também, socialmente, deve atuar junto aos seus colaboradores, fazendo com que eles entendam que cada um tem a sua responsabilidade no trânsito. E outra, se um colaborador deixar de não chegar para trabalhar no dia seguinte, porque sofreu um sinistro na véspera, ele vai prejudicar o empreendimento, o trabalho. Então, todo mundo se prejudica na hora que alguém sofre um sinistro de trânsito. Todo mundo se prejudica. Não é só o hospital que está sobrecarregado. Entendeu? Então, é muito importante que todo mundo esteja junto. Mas o ponto principal desse seu questionamento é a manutenção de que esse trabalho tem que ser recorrente. Permanência.
E aí, Daniela, me parece que existem iniciativas, sobretudo no Paraná, que criam delegacias especializadas no tratamento da segurança no trânsito, o que é absolutamente sensacional. Sim, o Paraná é hoje, nesse quesito de punição e de investigação do sinistro, é a nossa referência. Existem no Paraná algumas delegacias de trânsito e essas delegacias realmente investigam e dizem e mostra para a sociedade o que houve, quem falhou e por que falhou. E aí pune, né, efetivamente, os responsáveis por aquele sinistro, né? Então, assim, a gente precisa fazer com que isso aconteça em outros municípios. Por quê? Porque aí a gente volta também naquele ponto inicial do exemplo. A gente precisa fiscalizar e a gente precisa punir. Por quê? Para que vire exemplo, para que cada vez que alguém pegue num copo de cerveja e esteja com a sua chavinha do carro, ele se lembre que ele pode matar, morrer ou ser punido. E na realidade, somente se aprofunda essas investigações naquelas situações que envolvem personalidades famosas. No cotidiano, por vezes se transformam em simples boletins de ocorrências nas respectivas delegacias de polícia civil. Mas quando acontece envolvendo personalidades famosas, sobretudo do mundo artístico, existe um aprofundamento nas investigações. E o trabalho de perícia, que é muito bem realizado, revela posteriormente as causas daquela ocorrência. Exatamente. Somente quando há uma comoção, perfeito, né? Então, assim, há uma divulgação grande em cima daquele fato, é que realmente a justiça, né, acaba fazendo o seu trabalho investigativo e aí consegue dar uma resposta para a sociedade sobre o porquê que aconteceu aquilo e de quem é a culpa. Porque existe uma culpa. Então, alguém errou. E quem errou? Às vezes podem ter várias culpas, às vezes vários erraram, mas isso não acontece no dia a dia. Isso não acontece com jovens que morreram, adultos que morreram, idosos que morreram e que não virou comoção nacional, né? Quantos hoje o Brasil, segundo os últimos dados, infelizmente nós temos aí uma defasagem de números, né? Continuamos brigando para que os dados sejam divulgados com mais próximo da data, mas infelizmente a gente não tem. A gente tem aí a divulgação dos dados preliminares de 2022. Então, ainda é muito pouco, é muito distante do dia de hoje, né? Nós estamos quase encerrando 2023. Então, assim, o último dado que nós temos oficial, que é do DataSUS, do Ministério da Saúde, dá conta de que nós perdemos 92 brasileiros todos os dias vítimas do acidente de trânsito. 92 pessoas perdem a vida no nosso país a cada dia por conta do sinistro de trânsito. Então, assim, a gente precisa parar e dizer assim, quando que nós vamos cobrar do gestor, né? E também olhar para si, porque isso também é muito importante, né? Será que eu estou fazendo errado? Será que eu estou fazendo a minha parte? Ou será que eu estou contribuindo com essa violência? Então, a gente precisa entender que é um número alarmante. Hoje nós estamos aí em 4º lugar entre os países que mais matam no trânsito, e a gente precisa mudar esse cenário. Nós temos essa capacidade. Eu acredito nisso. Precisamos nos indignar, sobretudo. Muito bem. Depois do intervalo, continuaremos esta aula proferida pela professora Daniela sobre as questões que envolvem educação, gestão e também psicologia no trânsito, que trataremos logo a seguir. Como também queremos ouvi-la acerca da atuação dos veículos de comunicação no trato desta questão. Me parece, salvo o melhor juízo, que este cenário ainda está sendo tratado de forma muito suave, muito lúdica, muito simples. Nós precisamos ser mais agressivos, me desculpando pelo termo, na exposição desta ferida.
Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo, desde 1950. O que é isso? O que está acontecendo? Calma, meu filho. Você morreu, velho? Morri. Como assim morri? Eu tava indo trabalhar. Celular, né? Que nem eu. Sempre com pressa, né? Eu tava atrasado, eu precisava... Pai? Onde a gente tá, pai? Nunca dirija usando o celular. Viva o trânsito com educação e respeito. Atenção, senhores e senhoras autoridades. Fiquem atentos, assistam com bastante concentração e me parece que vale tentar absorver as orientações de Daniela, como também estabelecer contato com o Observatório Nacional de Segurança Viária para tentar propor soluções para mitigar a violência no trânsito de Nova Friburgo, uma vez que já o fez anteriormente com pleno sucesso e êxito alcançados. E desta forma, querida Daniela, já na reta final, queremos ouvi-la acerca de 2 itens ainda de pauta. Inicialmente, no que se refere à forma com que as campanhas de publicidade acontecem em nosso país. Eu, particularmente, entendo que são muito tênues, uma vez que em outros países da Europa, por exemplo, existe inclusive faixa horária e etária para se exibir determinadas campanhas com a finalidade de reduzir a violência no trânsito, causando impacto nos envolvidos. No Brasil, nós precisaríamos também de um viés mais agressivo nessa área. Pois é, meu caro amigo. Agora você tocou aí no meu calcanhar de Aquiles. Eu corroboro com a sua opinião. Eu acho que nós somos muito brandos. Perfeito. Mas, como você já citou no início, eu sou doce até a página 2. Então assim, eu sempre sou, digamos assim, na mesa da eleição, eu sempre sou um voto vencido. Então, assim, eu estudei as campanhas publicitárias, principalmente dos países nórdicos, e também da Austrália, que são efetivamente muito impactantes. Sem dúvida. Elas não mostram o problema escancarado ou a violência escancarada, mas ela deixa tudo muito implícito. E quando termina a publicidade, realmente você está chorando, porque você se emocionou com aquilo e você se solidariza com aquela dor. Infelizmente, a gente tem aí algumas correntes, né, de educadores de trânsito que entendem que a nossa formação latina não permite que a gente consiga fazer
alguma coisa próxima daquilo, porque a gente reage, nós latinos reagimos de uma outra forma perante essas publicidades. E aí a sensação é que aquela mensagem não chega no destinatário final. Discordo plenamente. Pois é. Mas, infelizmente, eu ainda não consegui um séquito que pudesse me apoiar aí pelo menos na realização. Eu vou te contar uma coisa inédita. Nós temos um trabalho sendo feito com 2 parceiros aqui dentro do Observatório de pesquisa. É uma pesquisa que pergunta exatamente isso para o cidadão comum. Essa imagem e essa imagem, qual que você prefere, qual que lhe diz alguma coisa mais interessante, ou que mensagem que você escolheria para você realmente conhecer. E aí a gente está aí na metade desse trabalho. Esse trabalho vai ser publicado, se tudo correr bem, em fevereiro do próximo ano. E aí a gente vai ter essa base de pesquisa, é uma base bastante importante, bem sólida, que a gente vai conseguir dizer: podemos tentar fazer alguma coisa mais agressiva, sem que a sociedade toda, sem que a gente receba digamos assim, uma condição contrária da sociedade. Um tratamento de choque. Nós estamos desenvolvendo aqui na emissora um VT para tratar dessa questão com imagens locais, para caracterizar, sobretudo, a pertinência com a cidade, com o local que o seu habitante convive, e lhe darei o devido conhecimento para a sua observação, para a sua orientação, para a sua análise, evidentemente. Mas concordo plenamente que, diante deste cenário, o tratamento tem que ser de impacto, tem que chocar, tem que emocionar quem assiste, sobretudo aqueles que estiveram envolvidos em ocorrências desse tipo, para que sejam agentes de educação para os demais, mostrando que o sofrimento não tem fim. Uma perda de alguém por violência no trânsito é absolutamente, conforme você muito bem disse no início, inadmissível. E nós precisaríamos ter essa mesma sensibilidade. Conte com o meu apoio, se é que faz alguma diferença, nessa sua, digamos assim, trajetória solitária de tentar convencer os demais pares para tratar dessa questão de maneira mais agressiva. Agora, minha queridíssima e inteligentíssima Daniela, já nessa reta final, você também é pós-graduada em Psicologia do Trânsito. A psicologia tem explicação para essa situação? Uma resposta única e mágica que um bom entrevistador como você gostaria de ter, infelizmente não tem. Mas eu acho que hoje, Zuri, o trânsito, ele está refletindo os nossos embates até internos, né? Porque a gente tem hoje uma polarização política que acaba indo para as outras áreas. Sem dúvida. É um reflexo disso. O trânsito acaba... a gente não é só radical na questão política. Na hora que você entra no carro e sai para a rua, você continua radical. Sem dúvida. Se você não aceita que o outro pensa diferente e ele tem o direito de pensar diferente, e ele pode pensar diferente porque ele é um ser livre, quando você entra no trânsito, você quer que o cara faça a mesma coisa que você faria naquela situação. E aí, se o cara não faz, você vai para cima dele como se você fosse um animal. Sem irracional. Dúvida. Sem dúvida. Querida... Então, eu acho que essa é a balança que a gente precisa pesar. O equilíbrio. Preciso aceitar a diferença. Sem dúvida. Finalizando, você estará sendo mestre de cerimônias de um evento que se inicia essa semana em Foz do Iguaçu, reunindo 75 DETRANs de todo o país. Me parece que é uma oportunidade também de se rever conceitos.
Não tenha dúvida. Esse encontro é um encontro que acontece 4 vezes ao ano, reúne aí todos os Detrans do país, e ele é um momento onde esses gestores discutem os principais problemas nesse momento. Então, ele é realmente um evento com autoridades. Existe uma pauta, já é claro, obviamente definida, o evento começa amanhã à noite, e a ideia desses encontros é exatamente estar melhorando os serviços, principalmente prestados pelos Detrans. Os Detrans são departamentos estaduais de trânsito, algumas cidades têm, né, os seus escritórios locais, né, dos Detrans, e outras cidades dependem de outros municípios, mas enfim, a ideia é que realmente os serviços públicos prestados nesta área sejam melhores e que as ideias lá apresentadas possam ser aplicadas aí na maioria dos serviços prestados pelos Detrans do país. A presença, né, nossa lá é exatamente para dar suporte técnico a toda essa conversa, né, entre esses gestores que são muito importantes, principalmente na aplicação do nosso Código de Trânsito brasileiro. Sem dúvida. Querida Daniela, figura extraordinária que tenho grande admiração, quero lhe informar que encontra-se sobre a mesa um mimo que está à sua disposição para ser retirado, obviamente pessoalmente, porque a nossa gravação está sendo virtual, uma vez que você está em ponto distante, mas temos aqui um belíssimo mimo que tradicionalmente é oferecido pela produção do programa para aquelas mulheres que marcam a sua estreia. Evidentemente não é o seu caso, porque você esteve conosco há mais de uma década, mas a sua reestreia, que entendo deve estar presente na nossa pauta, na nossa grade de programas, porque este assunto, conforme você nos ensinou, precisa de tratamento permanente, ou seja, sinta-se devidamente presenteada, com a ressalva de que ficará guardado à sua espera. Muito bom tê-la conosco, foi uma ótima conversa, um ótimo diálogo, bastante esclarecedor, sobretudo para aqueles que ainda não tinham tido oportunidade de ter essa sua leitura, que é uma leitura diferenciada, técnica e corajosa. Novamente, nos congratulamos pela sua competência. Agradeço o convite, agradeço em nome de toda a diretoria do Observatório, do nosso CEO Paulo Guimarães. É um prazer estar aqui, podendo falar de tudo isso com vocês. Espero ter inspirado aí, né, parte aí da sua audiência. Obrigada pelo mimo, adoro. Qualquer coisa que esteja aí dentro dessa sacolinha, com certeza vai me agradar, tenho certeza disso. Obrigada pelo mimo, apesar de virtual, mas fique ciente de que é um privilégio, né, poder ter esse tempo todo aqui, né, essa 1 hora conversando com você sobre isso, e coloco aqui, quero pedir mais uma licença para você, para colocar aqui, para deixar o site do Observatório, por favor, à disposição de todos vocês, é o www.onsv.org.br. ONSV é a sigla nossa. Okay. ONSV, Observatório Nacional de Segurança Viária, .org.br. Então, entre em contato conosco, o que precisarem, nós estamos à disposição. Esse é o nosso trabalho, ajudar a sociedade a melhorar as condições, né, dessa violência que a gente vive no Brasil. Salvando e poupando vidas, parabéns. Que Deus e minha Santa Rita continuem abençoando, protegendo, iluminando todos vocês que trabalham nesta causa, eu diria permanente, mas extremamente nobre. A nossa sociedade agradece, sensibilizada, a dedicação e o profissionalismo da equipe do Observatório Nacional de Segurança Viária, na qual você se destaca. E posso me manifestar dessa maneira, porque conheço seu eficiente trabalho. Excelente. Sucesso, sorte e proteção divina. Muito bem, encerramos definitivamente esta edição absolutamente sensacional
na certeza que contribuímos mais uma vez para que você forme opinião. É preciso que você tenha a sua opinião, mesmo que por vezes contraditória, que é democrática e saudável, incomoda, afasta as autoridades das suas zonas de conforto. E nessa questão, a sociedade precisa reagir. E o programa Cidade Real lhe permite, através de edições como essa, que você analise, compare e forme opinião. Sensacional, absolutamente imperdível. Assista, se não o fez desde o início, nas nossas redes sociais. Cuide-se bem e até a próxima edição.